Fala pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 7 de setembro de 2024. Hoje falaremos sobre alguns assuntos que são muito importantes, principalmente para você que mora no Japão. O primeiro deles é a onda de calor que parece não ter fim. A gente vai passar para vocês mais detalhes desse verão, que diz já, segundo as estatísticas gerais, é o mais quente da história já registrado. Mais informações também sobre o mistério, e muita gente não está entendendo por que não tem arroz nas prateleiras dos supermercados no Japão. A gente explica hoje, segundo alguns especialistas, nós temos aí os principais motivos pelo qual a escassez acontece e se você deve se preocupar com isso daqui para frente. E mais detalhes também sobre o que está acontecendo no país, então já sabe, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho e fica até o final do vídeo porque hoje tem muito conteúdo importante para vocês. Então, vamos lá. Começando pela primeira informação, é sim o verão mais quente da história, já registrada do Japão. Não é, obviamente, o verão mais quente já registrado de todos os tempos, inclusive aqueles que não eram registrados. Infelizmente, as mensurações de temperatura têm menos de 200 anos. Então, infelizmente, a gente está olhando aí para um horizonte de tempo que varia entre 120 e 130 anos, dependendo do país. Então, é o verão mais quente que as últimas gerações já vivenciaram. Isso com certeza nós podemos afirmar. E hoje, especificamente, mesmo no dia 6 de setembro, nós tivemos aí um dia extremamente escaldante. Pois é, uma situação bastante complicada e segundo a própria Agência Meteorológica do Japão, realmente os fatores de aquecimento global e outros fatores também estão vinculando-se ao aumento de temperatura no Japão, são preocupantes e devem, inclusive, perdurar no ano que vem. Pois é, o verão no Japão, para muitos, é insuportável. Para poucos, realmente, são temperaturas adequadas. E uma das situações também importantes de ressaltar é que a umidade relativa do ar é muito alta, o que torna a sensação de calor extremamente elevada. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito crítico que vem acontecendo no Japão e mexe com o principal alimento da dieta no Japão, mesmo dos brasileiros. A gente está falando do arroz, que não precisa ir muito longe, não se encontra em lugar algum, ou quando se encontra os preços estão indecentes. Afinal das contas, o que aconteceu com o arroz? A gente explica para vocês. Nós entramos em contato com especialistas que cuidam principalmente dessa parte de agricultura no Japão para poder entender se houve algum problema de safra, se houve algum problema relacionado a queimadas, se os tufões recentes acabaram vinculando, principalmente o alerta do mega terremoto, acabaram vinculando aí uma alta demanda e que foi incontrolável para troca de safra, mas no final das contas a gente acabou entendendo que o principal motivo, na verdade, que contribui para a escassez do arroz, adivinha, é redução do espaço do plantio. Pois é, devido ao aumento de outras plantações, por exemplo, como trigo, como a parte relacionada aí a outras fontes de alimentos no Japão, o aumento desse espaço de cultivo acabou consumindo parcialmente o espaço das plantações de arroz, mas não é o motivo principal. O motivo principal é que com o aumento de fontes alternativas de alimentos, se a produção de arroz se mantivesse igual de um ano para o outro, o preço do quilo do arroz iria cair. Isso seria negativo para quem? Para o agricultor, principalmente de pequenas propriedades. E por conta desse motivo foi tomada uma decisão na safra anterior, ou seja, 2 safras ainda, da safra que a gente está utilizando do arroz, de que deveria se reduzir o espaço de cultivo para evitar justamente que o arroz ficasse em total abundância com relação às outras alternativas e, consequentemente, o preço acabasse desvalorizando, né? É uma medida polêmica,
é bastante contestável, mas é exatamente isso que aconteceu. A quantidade de áreas, só para vocês terem uma ideia, de agricultura produtiva acabou reduzindo-se em quase 40%, né, na questão do arroz. Então, com as recentes demandas excepcionais, principalmente em função aí do alerta do mega terremoto e também do tufão número 10, isso contribuiu, obviamente, para a aceleração do consumo do arroz, mas também um fator que muita gente acha que contribuiu diretamente, mas não foi um fator decisivo, foram as chegadas dos turistas, né? Mesmo que a gente tenha aí um volume de turismo muito alto, pelo tempo que eles permanecem no país e pela quantidade de arroz média que eles consomem, não foi esse o principal motivo, nem de longe, com relação à escassez do arroz. Então, a perspectiva para 2025 é o quê? Primeiro, a regularização dos estoques. Pois é, a gente deve ter novos estoques de arroz sendo, de fato, colocados nas prateleiras em breve, principalmente da nova safra deste ano, mas, por outro lado, com um preço mais alto. Pois é, já começou a onda de aumentos no arroz, então a gente não deve ter mais aquele nível do ano passado na relação de preços. Então esse é um fator importante para você ficar em alerta. Outro ponto importante é que a projeção é que o preço do arroz não caia. Pois é, porque a produção de 2024, que agora está sendo colhida, né? Então começou em 2023, essa colheita ela também foi em espaço reduzido. Então significa que no limite, se acontecerem fatores excepcionais, como por exemplo a questão do mega furacão, né, o tufão número 10, o alerta de mega terremoto, esse tipo de situações, isso pode contribuir para uma nova escassez em 2025. Então, portanto, muita atenção à escassez de arroz que aconteceu e, obviamente, com essas notícias, a tentação de estocar arroz acaba sendo cada vez maior ou simplesmente seguir a sugestão, como já vem acontecendo no país, de substituir arroz por outras fontes de alimento, né? Então, é uma decisão importante. A gente sabe que o arroz japonês está na base dos alimentos do japonês e também dos brasileiros que moram no Japão. Então, é claro que não é uma decisão fácil fazer essa mudança, mas o arroz, de fato, está ficando caro, né? Isso vai impactar os restaurantes. A gente sabe que os restaurantes vão começar a passar a cobrar mais caro, principalmente aqueles restaurantes baratinhos que oferecem grandes quantidades de arroz. E isso, obviamente, para quem entende um pouquinho mais de economia, né, na visão micro e macro, vai entender que isso vai puxar os preços, né, vai puxar a inflação para cima, justamente porque é um produto basicamente aí que faz parte quase da cesta básica do Japão, seja a alimentação através dos restaurantes ou principalmente a inclusão do arroz em qualquer prato praticamente aí da cesta básica, né, que compõe aí de fato os principais alimentos do Japão. Então, recado aqui importante, antes da gente começar a falar sobre a questão do super tufão que vem passando pela Ásia, a gente tem aí passagens aéreas, inclusive com preços muito atraentes, mesmo com o aumento do dólar, mesmo com as dificuldades da falta de disponibilidade, mesmo com todos os problemas que vem acontecendo, existem passagens aéreas com preço atrativo, principalmente no final de outubro até o meados de fevereiro. Então, se tiver flexibilidade para poder viajar e quiser comprar a passagem com antecedência, que é a decisão mais assertiva, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, as melhores oportunidades de passagens, com melhor atendimento, o melhor relação custo-benefício que você vai poder encontrar. Então, não perca essas oportunidades, porque elas, como dito sempre, passam. E lembre-se, a gente está em meio a mais um super tufão Yagi, que vem passando o sul da China e a região do Vietnã. Pois é, como vocês podem ver através das imagens, o super tufão, ainda mais forte do que o tufão número 10, vem atingindo a região, vai atingir inclusive em cheio a capital Hanoi. A preocupação, os preparativos para o super tufão já estão ocorrendo, isso porque o super tufão pode acabar ocasionando em fortes inundações na China e também na região do Vietnã. Então, os detalhes a gente vai trazendo para vocês. A gente já vê
que voos foram suspensos, obviamente serviço ferroviário também, e também o transporte terrestre, né, através de ônibus, passageiros e cargas estão interrompidos parcialmente por conta da chegada deste tufão que vem atingindo aí duramente a região justamente da China inicialmente, mas deve chegar forte na região do Vietnã. Então, uma situação complicada, a gente vai acompanhando aqui de perto e traremos as imagens, obviamente, da cobertura completa do que está acontecendo na região. E mais detalhes, Tóquio protestou com relação a Belarus, né? Belarus é um país que é muito próximo, né, justamente aí da Bielorrússia, né, da Rússia, e que em um programa exibido numa televisão estatal foi informado que um japonês estava, através de atividades ilícitas, realizando espionagem no país. Pois é, e segundo a Embaixada do Japão também na Bielorrússia e outros detalhes que também saíram em diversas reportagens no Japão, não foi bem essa história, mas existe sim uma grande polêmica por trás desta situação envolvendo esse japonês. A gente vai trazendo para vocês as atualizações na medida que as notícias são abertas para o público em geral. Não está muito claro, né, os objetivos da presença do japonês na Bielorrússia, e obviamente também não está tão claro o porquê que a Bielorrússia foi responsável aí por esse programa de digamos, de difamação do japonês e, consequentemente, da sociedade japonesa em função de espionagem no país. Então, a gente vai trazendo aqui as novidades para vocês. Não percam as atualizações e lembre-se sempre, você que está procurando oportunidades de emprego no Japão, é descendente japonês, nem pense duas vezes. Manda mensagem para a Gisai, a melhor agência do mercado. Quem diz isso são os próprios clientes, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias atualizações sobre o que acontece no Japão e na Ásia.